Com o time reserva, é um mistão quente ali. O Atlético derrotou o Red Bull Bragantino por 3-0. Os lances estão na tela. O placar foi mentiroso porque poderia ter sido 1-0 nessa aí. Palácio, eu vou ensinar pra você como é que faz. Nessa aí você dá um toquezinho de lado, já tira o marcador, então você enche um bicuda, mas de dedão mesmo, igual de fazer lá no Pombal, de dedão, lá na gaveta. E não pensa muito não, irmão. Abriu, você já senta a bota. E eu falei ontem, tá no meu Instagram lá. Pode ir lá agora. Falei ontem, o Davidson desencanta hoje. Ele desencantou, fez um bom jogo, fez gol, deu assistência, perdeu pênalti, teve de tudo, chorou. Personagem. Eu olhei lá pra cima, minha mulher tá viva. É porque ela tava na arquibancada, porque tem gente que achou outra coisa. Então, que personagem maravilhoso. Que personagem. Esse tipo de personagem faz falta no futebol. Né? Que a gente tinha tanto na década de 90, ele é um personagem, ele é retirado da década de 90 e colocado nessa década atual de 2020. O time todo jogou bem. Todo jogou bem, a começar pelo Everson. Mais uma vez, uma grande defesa no momento fundamental da partida. O Atlético tinha acabado de fazer 1-0 e ele faz uma grande defesa. Então, assim, o jogo foi bom para recuperar algumas situações, né? Para deixar os jogadores mais aliviados para a tensão que vem na quarta-feira. Alguns jogadores recuperarem a confiança, o caso do Cadu, o caso também do Daverson e do Hulk. É valiosíssimo ele ter entrado aos 29 minutos e ter marcado aos 32. Por isso, até um jogador da imensidão dele, da importância que ele tem dentro já do Atlético, o fazer o gol antes de uma grande decisão já tira um pouco essa carga de pressão que ele entraria para o jogo contra o Fluminense, né? Que já tinha muito tempo que ele não fazia, se eu não me engano, são 5 jogos, né? 5 jogos sem marcar, né? Para o Hulk se torna um pouco de estranhamento, né? Um cara que faz tantos gols pelo Atlético, mas para o Hulk foi fundamental ele ter feito esse gol. E para o Milito também, a partida também dá uma certa leveza para o Milito, porque o Atlético, em determinado momento da partida, ele jogou da forma que o Milito gosta de jogar, da forma de ofensiva. Que o Milito ele teve que dar os passos para trás para pegar e fazer o Atlético passar de fase nas Copas, mas no jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Atlético também vinha fazendo jogos burocráticos, jogos chatos, não conseguindo entregar de alguma forma a forma de envolver o adversário, o Atlético acabou conseguindo entregar com um time misto. E hoje a gente falou lá no bate-papo nosso lá no Deus Me Dibre, eu tenho certeza que hoje o Milito olha para um jogador como o Lianco de uma outra forma. A postura dele dentro de campo e jogando ao lado do Júnior Alonso merece uma atenção, merece um destaque. Você vê o jogo de uma outra forma, o jogo do Lianco. O Lianco foi muito bem na partida. Mas era o Bragantino, não importa qual time que era. Você tem que pensar o que o conjunto da obra entregou. E o Lianco entregou uma boa partida. E nós precisamos falar aqui. Falei ontem lá no meu Instagram, você me segue lá? Não, né? Obrigado. Claro. Falei lá no meu Instagram e vou falar aqui. Nós precisamos falar de um jogador que é um animal, que faz parte do elenco atleticano, que é da base, chamado Rubens. O Rubens é um baita de um jogador sem a bola e com a bola, jogando pelo meio, jogando pela lateral, ele rende muito. Esse cara precisa jogar mais. Esse cara, ele entrega na intensidade, ele entrega na velocidade, ele entrega no bom passe, ele chega muito bem à área adversária, ele é muito bom jogador. Não subestimem a qualidade do Rubens. O Rubens precisa estar, inclusive, no seu time titular, Milito. Porque ele ontem foi perguntado, acho que estava ouvindo na Itatiaia, eu acho, foi perguntado depois do jogo, onde ele prefere jogar. É claro que ele disse, não, tô aí, professor, onde é que me usar? É claro, ele não vai falar, eu prefiro no meio campo, minha posição de origem, né? E aí, lá, não, mas aí, porra, na lateral ele só vai jogar quando o Arana não estiver, mas no meio ele pode ser mais utilizado. É um baita de um moleque bom de bola, a torcida gosta dele, por quê? Porque ele entrega tudo quando ele tá em campo. Esse moleque precisa jogar mais, o Milito precisa bancar esse moleque aí. Ele entrega muito. E eu vou dizer outro também, que ontem eu achei que jogou demais. Apareceu pouco para a torcida, mas para o time, o Alan Franco tá jogando fino da bola. Mas já tem a tempo, né? Fausto Vera também jogou bem ontem. Ontem o jogo foi tão atípico que até o Fausto Vera jogou bola. Até o Fausto Vera. O Fausto Vera jogou bem ontem.
Cadu fez Não gol. dá pra falar um A do Fausto Vera no jogo de ontem. Mas eu reconheço a fragilidade do Red Bull Bragantino, mas o Atlético fez o que tinha que fazer. Quando você enfrenta alguém com essa fragilidade, você tem que ir lá e ganhar, cara. Ganhar, atropelar, jogar o que o Atlético jogou. O técnico do Red Bull Bragantino, eu acompanhei a entrevista coletiva do Pedro Caixinha pós-jogo, ele se queixou, falou que o time não tá jogando nada, que os caras não estão competindo, que o ataque fica isolado, reclamou pra cacete dos jogadores. Então você encontra um time com esta fragilidade, que o próprio técnico vai à entrevista coletiva e detona os seus jogadores, bicho, vai lá e atropela. E foi o que o Atlético fez ontem. Então fez muito bem e jogou bem. O Elton falou e falou bem, foi na pura essência de Gabriel Milito. O time jogou pra frente, foi ofensivo e ainda conseguiu se resguardar defensivamente. Reconheço a fragilidade do Red Bull Bragantino, mas o Atlético fez o que tinha que ser feito na Arena MRV. O ponto é, na quarta-feira, o Atlético precisa jogar da mesma forma que jogou ontem. E aí é que a gente espera que esse Atlético consiga jogar como jogou ontem, que é propondo o jogo, pressionando o adversário, sendo seguro defensivamente. Esse Red O Bull grande Bragantino... problema desse Atlético é que ele faz um jogaço contra o Red Bull, faz 3 ruins. Aí faz um jogaço contra o Vasco, faz 4, 5 Mas ruins. esse Red Bull que muita gente está desmerecendo aí, ganhou do Bahia, empatou Tá com o mal, Grêmio. Não tô Mas quem falando tá que tá bem, desmerecendo não. não sou eu, é o Não tô técnico. falando, não tô Técnico falando também, deles. não, mas é lógico, mas aí ele meteu na conta dos jogadores Então, dele. Ele falou, Ele tá em queda e com essa sonora aí que eu não tinha escutado, ele perdeu o grupo. Claro que ele perdeu cara, o grupo. ele chegou lá e falou assim, a gente precisa rever o jeito de jogar, porque o Sacha joga sozinho no ataque. O problema Ele já dele. mata os 2 pontos. Ele já mata 2, pô. Ele O mata problema os é 2 dele. pontos. Ele que é o técnico. Aí ele falou ainda assim, o time não tá competindo, os jogadores não competiram hoje. Perdeu o grupo aí. Perdeu o grupo, pô. Ele reclamou disso. Então, assim, se o técnico chega e fala isso, Bom, Seabra a vai gente voltar pra lá, sabe que Thiago. existe. Tá na Seabra cara. vai voltar pra lá. A gente sabe que existe uma fragilidade. Ele já pode passar no RH. O meu ponto é, quando você enfrenta um time frágil, o que você tem que fazer? O que o Atlético fez. Ganhar. O que o Atlético fez ontem? Atropelou, não só ganhou, ele atropelou o Red Bull. O Atlético pra fazer reserva mais, jogou pra fazer atropelou o Red Bull. Perdeu pênalti, criou oportunidade, teve chance, Perdeu gols. perdeu Perdeu gols. gols. Mas o meu ponto é, o Atlético só precisa parar de oscilar nessa temporada. Porque ele não pode fazer um jogaço contra o Red Bull Bragantino, todo mundo se animar, aí chega e enfrenta 6, 5 jogos sem Agora, ganhar e sem Mas jogar quem bem. que não oscila no futebol O brasileiro? Botafogo Thiago? não oscila, gente. O Botafogo não oscila. O Botafogo não oscila. Tirando o Botafogo. O Palmeiras parou de oscilar agora. Pô, mas tá Parou oscilando. de oscilar. Mas cara, peraí. O Palmeiras oscilou. Peraí. O próprio Botafogo, então, oscilou. Todo mundo oscila. Agora, você fazer um bom jogo e depois 5 ruins, não mas é você já oscilar. tá- então você a já sua tá pre- tônica vira... A Então sua você já tônica está vira- prevendo que os próximos 5 Eu não jogos tô do Galo vão prevendo, ser tô falando ruins. qual que é a tônica do Atlético. A coisa pode mudar, O Atlético irmão. fez um baita jogo contra o Vasco e depois disso, qual foi o outro baita jogo que o Atlético fez? Tem uma Aí coisa foi do que... CRB. Aí depois É que Acho você que não, aí tá, foi antes, é que não você foi não, tá, isso, é aí que foi você depois, não foi depois. considera, apesar de ser, curiosamente, apesar de ser um grande resultadista, você não considera que o Atlético fez bons jogos contra o São Paulo, porque ele não propôs o jogo. Mas você que é o Não, eu resultadista. não considero o jogo da ida. O jogo da ida foi pura sorte. Foi mais sorte que juízo. Cara, mas o jogo da volta foi um Você jogaço. cozinhou o adversário, o jogo foi lá da e fez volta- o o jogo da gol. volta foi um O jogaço. Fluminense, por exemplo, cozinhou, o Atlético cozinhou o Fluminense, foi lá e tomou o gol. Você vai dizer que o Fluminense jogou melhor do que o Atlético no jogo? Não jogou. Eu acho que jogou. Não. Eu acho que jogou. Jogo burocrático, ele foi inclusive jogou muito bem mais, jogou mais amarrado, Atlético. e aí achou o gol no final. O Atlético mas jogou aí mal é no jogo de ida futebol, contra o Não, São é Paulo. má vontade sua O de Atlético analisar jogou o mal no Atlético. jogo de Eu ida já contra o te São Paulo e entendi. ganhou. Agora, O deixa eu dizer Atlético uma jogou coisa. pra caramba contra o São Paulo aqui, empatou Deixa eu dizer uma 0x0, é coisa. natural. Tem uma situação que é preciso ser destacada, que é o seguinte, o professor Clóvis de Barros Filho fala em ganho de potência, né? Você acorda, você vai ganhando potência, você Ao longo do levanta, dia. escova os dentes, né? Tava número 2, vai lá tomar um café, aí você vai ganhando potência, né? E vai ganhando potência. Chega uma hora do dia que você tá com a potência lá em cima. O Atlético com essa vitória ganhou potência e ganhou confiança. O Fluminense perdeu um jogo, mais ou menos como ele ganhou do Atlético, ele perdeu o jogo no final de semana. Né? mesma coisa. No finalzinho, tomou o gol, o vacilo lá do Felipe Melo e tal, e aí perde potência, o Galo ganhou potência. Isso tem influência na quarta-feira? Não sei, mas que esse jogo, essa vitória, essa atuação do Atlético dá confiança e potência demais para o jogo de quarta-feira, dá. Inclusive, confiança para o torcedor do Atlético, que precisa ter na quarta-feira a mesma postura da torcida de 2013. Valu discorda Sabe? de você. Que é assim que tem que ser. Porque a hostilidade, entre aspas, muito entre aspas, tem que começar lá fora, na chegada do Fluminense, dentro do estádio,
a plenos pulmões e esses caras vão precisar entregar muito a vida dentro de campo quarta-feira. Pode ser difícil pra caceta, mas que isso aí, esse jogo e essa vitória,